Bom, aqui nos perguntam sobre doença mental e repercussão na vida espiritual. Os transtornos mentais são desafios que envolvem o espírito durante a sua trajetória no mundo terreno. A experiência do transtorno mental pode ter origem em algo psíquico, ou seja, algo que tem a ver com a sua vida psíquica, com a sua vida mental, seja um estresse, seja uma resposta a alguma situação sofredora que faz o indivíduo às vezes surtar, se alterar, faz o indivíduo adoecer, seja por algum comprometimento orgânico. O orgânico e o psíquico o tempo todo se relacionam, porque uma alteração psíquica pode somatizar em algo orgânico e uma questão orgânica pode gerar sofrimento psíquico. Então essas coisas acabam se relacionando o tempo todo. Além disso, para a doutrina espírita existe o fator espiritual que pode resultar mais tarde em um transtorno psíquico, seja por conta de uma alteração na esfera mental do sujeito, o indivíduo fica desorganizado mentalmente por conta da perturbação espiritual, seja porque a perturbação espiritual gerou uma lesão, uma alteração no sistema nervoso, né, na forma que o indivíduo funciona organicamente, e ele adoeceu. Então, uma coisa e outra podem acontecer. Mas a pergunta fala sobre a questão da doença mental e a repercussão dela na vida espiritual. De maneira geral, quando o indivíduo reencarna com uma condição que vai resultar num transtorno mental, digamos, o espírito vem endividado, acumulou débitos no passado, e esses débitos pesam sobre ele em forma de consciência de culpa. Essa consciência de culpa gera, por exemplo, uma reencarnação, onde no seu mapa genético, na sua constituição genética, existe uma predisposição, portanto, para um desenvolvimento, uma esquizofrenia, por exemplo, uma psicose. Ou, se for o caso, o indivíduo já reencarna com determinadas alterações na bioquímica cerebral que vão resultar em um transtorno mental. Esses casos de doença mental de fundo orgânico são severas expiações que o indivíduo já traz de outra encarnação, seja desde o berço, de uma maneira genética, de uma maneira teratológica, de uma forma estrutural no seu organismo, seja no seu perispírito que vai desencadear em determinado momento em algo orgânico durante a sua vida. Porque às vezes há determinados transtornos psíquicos que desencadeiam em determinada fase da vida do sujeito, né? Explodem na esfera mental sua em determinada fase da vida, em determinada idade biológica, né? Mas que já estavam programados ou pelo menos já estavam arquivados ali no perispírito. E se não estavam totalmente programados, ou seja, num determinismo, estava mais ou menos previsto em função da quantidade de débitos que o espírito tinha, a ponto de eclodir na vida presente. É claro que essas coisas, quando não são determinadas pelo planejamento reencarnatório, se são coisas mais fluidas, podem ser alteradas e mudadas com o estilo de vida da pessoa, né? Agora, existem transtornos mentais, transtornos psíquicos que são adquiridos nessa existência. Quando o indivíduo, por meio da sua conduta, do seu tipo de postura, das suas ações morais, acaba por romper com a realidade, acaba por adoecer em função da agressão que ele faz à lei divina, em função dos equívocos que ele comete, dos crimes que ele comete, ele acaba enlouquecendo pela consciência de culpa. No caso em pauta, estamos diante de um processo de expiação também, de provação, mas expiação imediata, né? Ou seja, o indivíduo já está, de alguma forma, resgatando o mal que praticou na própria vida presente, enlouquecendo, surtando, em função dos seus equívocos. Não aguardou a morte para depois responder pelos equívocos, mas já está, de alguma forma, fazendo o caminho de volta, já está, de alguma forma, recebendo o choque de retorno, o que, espiritualmente, é muito bom para ele nesse sentido. É bom que ele possa resgatar. Claro que a gente pode resgatar de inúmeras maneiras, mas é bom que ele possa resgatar de alguma forma, ainda que seja nesse choque de retorno, os males que praticou. De qualquer forma, em um ou em outro lado, a ideia, o que se imagina geralmente é que essa doença mental não se prolongue na vida espiritual após a morte. No primeiro caso em tela, o indivíduo que vem com uma carga, por exemplo, de uma expiação para passar por uma esquizofrenia, por uma psicose, se trata de uma prova pesada, uma expiação, aliás, pesada, que ele vai vivenciar nesse mundo. Então,
Nesse sentido, ele está resgatando males do passado. Quando ele desencarna, a doença mental era do corpo. Detalhe para essa expressão, a doença mental era do corpo. Na verdade, todos os males são do ser espiritual. A raiz profunda está no espírito. Mas a raiz está no espírito, se manifesta no perispírito, que mais tarde, em reencarnação, vai somatizar no corpo. Quando somatiza no corpo, nesse processo de resgate espiritual, bem-aventurado aquele que pode resgatar. Porque resgatando no corpo, o espírito se liberta, se libera. E na vida espiritual ele se encontra livre. Eu estou falando em plano geral, em plano ideal, não existe uma repercussão, ou não se espera que tenha uma repercussão na vida espiritual após a morte de um paciente, por exemplo, que passou boa parte da sua vida lutando com uma esquizofrenia, fazendo tratamento, tomando medicação. Via de regra, não se espera que o indivíduo continue esquizofrênico na vida espiritual. O indivíduo, ao se libertar da experiência física, ele se liberta muitas vezes com saúde mental, né, com lucidez, sem a desorganização da alucinação, do delírio que o vitimava durante a encarnação, porque foi uma expiação da encarnação. Embora a raiz esteja no ser espiritual, que transgrediu, se manifestou na encarnação como uma prova para que ele pudesse reequilibrar-se perante a lei. Agora, é importante fazer esse parênteses. Agora, o que acontece muito é que, quando a gente fala em desencarnação, a gente está falando nesses termos de uma forma assim, em curto, médio ou até longo prazo, ou seja, de uma maneira permanente na vida espiritual. Alguém que foi doente mental não fica doente mental na vida espiritual. De uma maneira permanente. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe, na literatura espírita, que o espírito, ao desencarnar, a depender do seu nível evolutivo, conserva no seu perispírito determinados hábitos, determinadas fixações, determinados condicionamentos, alguns dos quais condicionamentos da matéria, dos quais ele não conseguiu se libertar de uma maneira imediata e que ainda sofre esses efeitos, esses condicionamentos na sua organização perispiritual, na sua realidade espiritual. Portanto, ainda num automatismo, num condicionamento que ele vai se libertando, a depender do nível evolutivo da moralidade do espírito. Quanto mais moralizado, mais ele se libera rapidamente desses condicionamentos, desses hábitos, dessas preferências e até desses condicionamentos do corpo, da matéria. Por outro lado, se o espírito é imoral, ou se o espírito é mais apegado ao corpo, à matéria, ele prolonga esse hábito, esses condicionamentos e até esses vícios, esse repertório. Por que eu quero dizer com isso? É porque, às vezes, o indivíduo esquizofrênico, psicótico, etc., ao desencarnar de maneira imediata, ainda sofre os efeitos, os condicionamentos, os reflexos na sua realidade perispiritual da loucura, do transtorno mental. Ainda sofre aqueles condicionamentos dos quais ele vai se libertando. Então, quando a gente fala que, de maneira geral, ele não fica com transtorno mental, entenda-se assim, de uma forma permanente na vida espiritual. O que não significa dizer que, de maneira imediata, logo após a desencarnar, ele ainda não conserve alguns automatismos. Alguém que ficou, por exemplo, 80 anos na vida física, vivendo um processo de psicose, sei lá, dos 80, 60 anos ele teve transtorno mental. Viveu o transtorno mental. É claro que ele ficou impregnado daqueles automatismos, daqueles condicionamentos, e que ele vai se liberando, a depender do tipo de mérito e da forma como ele passou pela expiação, pela prova. Ele, inclusive, se liberta mais fácil, mais tranquilo, ou não, porque o paciente esquizofrênico não é um espírito desprovido de livre-arbítrio. Ele tem uma limitação maior por conta da doença mental que está afetando ele, mas ele tem livre-arbítrio. Há pacientes esquizofrênicos que se submetem ao tratamento, que procuram, inclusive, se melhorar como pessoa, e há pacientes esquizofrênicos, pela própria doença, acabam optando pelos excessos, acaba enveredando para a droga, acaba piorando e empobrecendo o seu quadro por conta dos seus hábitos de vida. Isso tudo é contado, isso tudo é contabilizado. Aqueles transtornos mentais que eu adquiro nessa existência, que eu surto, que eu enlouqueço, que eu adquiro nessa existência, e que eu já estou resgatando, digamos assim, um tipo de vida que eu levei nessa vida mesmo,
Também se aplica esse mesmo raciocínio. Via de regra, ao desencarnar, o espírito não conserva de maneira permanente aqueles automatismos que foram desenvolvidos, gerados durante a experiência corporal. E liberto do corpo, o espírito recupera o seu patrimônio integral. O que não significa dizer que ele não sofra refeitos, reminiscências, determinados condicionamentos. O próprio Kardec, quando fez o ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, ele muitas vezes falava dessa expressão, da dificuldade que havia da expressão, de utilizar uma expressão precisa, né? Ele usa lembrança, depois ele diz lembrança no meio um termo, reminiscência, etc. E assim ele foi colocando, né? Para a gente ter uma ideia, né? Uma ideia da sensação que o espírito experimenta por efeito da influência da matéria, da vida material, da experiência no corpo.